Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Vamos falar sobre a água que nós tomamos. Bom, o ideal é que a gente pudesse tomar diretamente da fonte, lá no próprio local, puríssima, onde a própria natureza entrega ela maravilhosamente para nós bebermos. Isto foi retirado dos animais a partir do momento que se fazem grandes construções. Aí, animais selvagens, lhes falta água, a partir do momento que a gente usa os rios de uma forma a retirar esses rios desses animais selvagens. E os pets, né, os animais domésticos também, eles ficam no nosso sobre a nossa responsabilidade. Então, a água, ela passou a ser muito artificial e a gente vai falar aquilo que é possível melhorar dentro dessas condições. E eu vou falar de São Paulo especificamente, do Brasil também, porque é uma realidade que o que eu vou falar pode ajudar vocês, pode ajudar a nós todos, né? Não, a gente precisa saber das verdades, de novo, conhece a verdade, ela vos libertará. Estamos, Apocalipse significa revelações, e não é somente revelações bíblicas ou revelações dentro do contexto cristão, mas nós estamos num período, numa época de revelações, é por isso que está muita coisa vindo à tona, e, e saber ter posse, e às vezes aquilo que a gente vai falar não vai agradar, mas é para você saber a tomada de consciência daquilo que está acontecendo, e aí como a gente pode melhorar, porque se a gente não sabe do que está acontecendo, não tem como melhorar, não tem como agir, não tem como fazer melhor, não tem como amenizar as problemáticas, né? Aí deixa eu ver que horas são. Tá. Vamos lá. Então, eu vou falar de uma coisa que está acontecendo bem aqui em São Paulo, primeiramente, depois eu vou estender um pouco mais. E isso pode estar associado com doenças que você nem sabe. Aliás, eu queria que esse conteúdo chegasse até as autoridades que podem mudar. A associação do cloro na água e sinusites, alergias e até coisas muito graves, como eu já fiz um vídeo também falando do cloro e do animal de estimação, o perigo que tem até numa simples limpeza que aconteceu aqui, inclusive em casa, filhotinho de gato, acabou tomando cloro e teve que parar, fazer um tratamento, um belo de um tratamento com risco de vida no veterinário, né? Então, mas o cloro, o que está acontecendo aqui em São Paulo? Por causa, bom, as chuvas vieram aqui nesses últimos dias, semanas, mas antes disso, muita seca e ainda mesmo assim a quantidade de chuva que choveu, e olha que causou um grande estrago, mas mesmo assim não é o suficiente. E isso já está sendo apresentado há muito tempo. Só que a solução que estão dando para resolver esse assunto não é uma solução boa para a saúde da população. E não deve ser uma solução definitiva. Então, tem que se ter outras iniciativas, outras resoluções para resolver. E uma delas a gente sabe, né? Que é se voltar para a natureza, fazer com que haja um ambiente natural para que se possa chover naturalmente, não provocadamente também, porque isso não dá muito certo, como costuma fazer o pessoal aí, que faz, que diz que não existe isso, que eles não fazem, eles não revelam, porque escondem, porque se falar o que está caindo em cima das nossas cabeças, vai ter uma grande revolução aí, uma grande revolta. Mas a maioria trabalha segundo
sábado, o dia inteiro. Não tem tempo de olhar para o céu, não tem tempo de saber essas informações que nem chegam na mídia. Eles fazem com que isso nem chegue na mídia, né? Convencional, aberta, assim, para a maioria da população. Mas voltando. Ah, então, a água, eles estão cortando a água das 19 horas, cortando não, diminuindo o fluxo, das 19 horas até as 5 horas da manhã. Diminuindo o fluxo, porque também em São Paulo tem muita perda, desde o rio até as casas, tem muitos vazamentos. Então, se diz, se eu não me engano, tá? Até 40%, até 40% pode ter de vazamentos e residenciais e de tubulações, enfim, de perda dessa água. É um volume muito expressivo, né? Até eu achei muito grande. Então, quando você diminui o fluxo, tende-se a resolver momentaneamente essa questão da problemática da água para que a gente não tenha interrupção, não tenha que fazer, ter problemas maiores, né? Que nós não queremos, porque não vai ser bom em termos gerais. Mas os maldosos, seres negativos, os manipuladores aí do planeta, eles querem que isso aconteça, e vocês têm que saber disso. Porque dá para fazer coisas em relação a isso também. Uma delas é a oração, solicitando a intervenção divina para que esses seres entendeu? Vão acontecer coisas com esses seres, para que realmente aconteça alguma coisa com esses seres, se eles não parem por bem, em algum momento eles vão ter que parar, de uma forma ou de outra, tá? Todos os seres. E os de, quando eu falo de baixo, não tem muito em cima e embaixo, tá? Não tem. Mas é uma maneira de falar que são os seres mais malévolos, mais trevosos, que não estão em prol do meio ambiente e da população e da humanidade. Quando você diminui o fluxo de água, você tem que colocar mais. Eles colocam mais cloro para matar para matar o que tem que matar aí até chegar nas nossas torneiras, mas mesmo assim, eles falam que a água é boa. Uma grande mentira, né? Que divulgaram que a água de São Paulo é tão boa que dá para beber da torneira. Mentira. A população paga a água, paga esgoto, mas ela, de modo geral, mas ela precisaria comprar um filtro. Todo mundo, a gente não ganha o filtro. Infelizmente, a gente não ganha um filtro, porque a água não dá para beber, não deveria ser bebida. Então, esse cloro a mais, o que que eu faço? Eu desperdiço, não, eu não tenho como desperdiçar, mas quando eu acordo, a primeira leva de água, ela tem outro destino, que não é para o meu filtro e não é para nada, enfim, e vocês deveriam fazer o mesmo. Você pode usar para roupas, você pode usar para o jardim, para o quintal, para a descarga, para muitas outras coisas que não sejam para beber. Agora, tem outra questão. Quem toma banho, e é algo que eu vi também, e tem um vídeo muito bom que eu vi recentemente, muito, é tudo experimento, porque tem pessoas que só acreditam vendo. Então, existem experimentos científicos. A pessoa coloca um, um reagente num copo da água de São Paulo, que tem cloro, e fica azulzinha. No outro copo, igual, com água de São Paulo, coloca-se a mãozinha, pouco tempo. Aí ele coloca o reagente depois na água e a água fica branquinha. Conclusão: o cloro que estava na água foi para a mão dessa pessoa que estava fazendo o experimento. E é isso que acontece. Acontece nas piscinas, que foi o que aconteceu, não comigo, mas com uma pessoa que estava junto. A gente ficou muito mais tempo, a piscina era aquecida. Quando você toma banho, se você fica já 10 minutos na água quente, principalmente água quente, tá? Mas água, depois desse experimento,
o cloro vai para o seu corpo. Daí você tem alergias que nada cura. Solução, filtro, que já existe filtro nos chuveiros, para quem tem. E eu acompanhei de perto. Eu ajudava a cuidar da minha tia e ela tinha coriza o tempo todo, ela tinha alergia a cloro. Foi aí que eu tomei contato mais forte com essa questão, e depois vendo outras pessoas. Então, cloro, e essa questão, esse exemplo do gatinho que eu também dei, o cloro, e seja de piscina também, na Europa eles usam peróxido de hidrogênio. E tem piscina. O Aquário de São Paulo começou a usar o peróxido de hidrogênio, mas por algum motivo eles não divulgam para a população. Ai, tem muita coisa escondida, gente. Tem muitos produtos de limpeza baratos e mais naturais que, se vocês usassem, vocês desbancariam uma série de indústrias de químicos. Essa química que você usa é ruim, que você coloca na sua roupa, inclusive na hora de lavar, na hora do amaciante, que você poderia usar vinagre, por exemplo. Já tô dando umas dicas porque eu não aguento segurar muito tempo. E, mas do jeito correto, não é para deixar o vinagre, é para deixar depois com a água, tá? É só para o tempo de absorver a química. Então a gente está cercado por químicas. Muito mais daquilo que se fala na internet, muito mais. E olha que tem gente que nem acessa a internet. Mas se a gente substitui tudo isso, é um outro mundo que surge. É um outro mundo. E lembre-se, e quem começou a divulgar essas coisas, de que a gente só precisava de químico e química e química e química, e tudo está com químico, e a gente não sabe mais o que fazer com tanta química. Química é boa, tá? Na matéria, mas não desse jeito como está sendo utilizado. E microplásticos, então, em tudo, até na roupa, na hora de lavar a roupa. Nossa, é em tudo, em tudo. E já fizeram pesquisas dentro do sangue das pessoas e dos bebês, é por isso que está tendo muitos problemas de cabeça, de memória, não tem nada a ver com velhice, gente. Esqueça essas coisas de memória associada à velhice, problemas de memória, isso tem a ver com a sociedade que a gente vive. A construção dessa sociedade, o que a gente come, o que a gente usa, coisas que a gente compra, que a gente nem imagina, coisas que estão dentro do carro novo, tintas na parede, tudo, tudo. Então, se você começar a usar produtos mais naturais, mais orgânicos, ou fazer em casa, enfim, existem muitas soluções. Você vai ver, e eu conheço gente também na internet, que eu acompanhava, que a pessoa tirou tudo, trocou. Eu também faço isso, mas aí é com outro vídeo, senão não vai dar. Não vai dar mesmo. Então, estamos falando da água, né? O tema é sobre a água, né? Então, vamos lá, voltando. Eu tenho filtro de barro, que existem muitos vídeos, já assisti vários. Alguns deles dizem que é o melhor filtro do mundo. Tem uns vídeos, eu não sei se é exagerado. Alguns dizem que é um dos melhores filtros do mundo. E ele é bem brasileiro. Barro Tio João, né? Que é o mais famoso. Eu não consegui comprar esse, tá? Porque aqui perto de casa não tinha essa marca. Mas a marca que eu comprei é muito boa também. Que agora eu não sei de cabeça. Mas não é só o filtro de barro, é a vela. A vela tem que ser prata coloidal. Pelo menos, no mínimo. Pode até ter umas outras melhores. Porque vai matando, matando tudo. Vai filtrar muita coisa. Tudo, me parece que não. Tem até uns vídeos dizendo que tira o flúor, o excesso de flúor, mas eu não sei não. Não sei, não sei, não tem como garantir. Mas o que que muita gente faz aqui no Brasil? Quem pode? Infelizmente, quem pode. E eu tô para fazer isso, tá? Eu vou tentar. Você tem o primeiro filtro acoplado na torneira, então você pega o filtro que já tem uma pré-seleção, mas ela não é suficiente. Esse filtro, ele é muito basicão, para vocês verem que a água do Brasil não é tudo isso. Isso porque ela é uma das melhores do mundo. Eu imagino. É porque eu assisto, eu sei como é que está em outros países. É triste ver.
triste, porque a gente optou por uma sociedade muito artificial, muito. As pessoas estão vivendo de um jeito muito diferente de como eram nas culturas muito antigas, milenares, até de sociedades que vocês nem sabem, nem estudaram na escola, mas que existiram, ou que sabem tão pouco, que é o mesmo que nada. E viviam de uma maneira maravilhosamente bem. Mas se você entrar em contato com isso, você começa a entrar em ressonância, você começa a entrar em frequência, e você vai começar a atrair também aquilo que é desconhecido, mas que é bom. Agora, se você se basear só naquilo que existe, a tendência é ficar. E pior, se não souber, se não tiver conhecimento, aí que fica mesmo, fica só aquilo que é apresentado. E quem apresenta são os poderosos. Eles não são muito bonzinhos, não. Eles têm conhecimento de tudo, tá? Inclusive do além. E aí eles apresentam o pior para a humanidade. Pior. Porque até os países mais ricos, que têm muita grana, que você acha que deveria estar numa sociedade perfeita, são as mais problemáticas também. Você vai ver coisas lá que você não acredita, que como um país tão rico, tão pode ter produzido assim com pessoas sofrendo por coisas básicas, por causa do tipo de construção que foi feita, tudo na base. O capitalismo, aí uma hora eu vou falar sobre isso. E por que que eu mencionei a respeito, enfim, eu fiz uma menção num vídeo que me acompanha sempre. Assistam diretamente no meu canal, aproveite já, se inscreva, esqueci de falar muitas vezes, se inscrevam, dê like, compartilha, comentário só no futuro, mas enfim, para que eu possa ter, para começar esse canal de fato, pelo menos 1.000 pessoas, no mínimo para começar, e aí a gente vai prolongando, né? Promovendo se for o caso, né? Eu ainda estou vendo muitas coisas ainda, eu estou trabalhando, estou fazendo as coisas offline também. E então é preciso cuidar do banho. Qual é a mudança que eu fiz? Bem recente. Vamos ver se eu consigo. Hoje, por exemplo, eu não consegui. Porque se a gente toma banho de manhã, fica mais fácil a gente não tomar banho tão quentinho, tão morninho. Se toma frio, aí o tempo esfria, a gente, quando tá mais o chuveiro mais quentinho, mais você absorve esse cloro. Então, se a gente tomar banho mais frio e rápido, porque o banho, gente, se, a não ser a pessoa que sua muito, mas mesmo assim, ficar se esfregando e passando um monte de sabonete e tudo, você só está desprotegendo a sua pele. O banho não foi feito para ser demorado, mas existe também a questão terapêutica, porque a água em si, ela vai purificando você. Aí é uma outra questão, uma outra, uma outra abordagem, tá bom? Então, acho que era isso que eu queria falar, que essa solução de você diminuir o fluxo de água à noite não é legal, porque eu tô fazendo, mas só eu que sei dessa conexão do cloro e tal. O restante da população de São Paulo não sabe nada disso. Você pega a água logo de manhã, o cheiro fortíssimo de cloro. Imagina a pessoa pegar aquela água e colocar para fazer café e usar. Ou então ela faz comida de manhã e eu já uso aquela água, o cheiro de fortíssimo. Por isso que só se pensa em construir postos de saúde e hospital aqui, porque todo mundo fica doente com coisas básicas, com coisas simples. Hospitais deveriam ser feitos para coisas complexas, como grandes cirurgias que não se conseguiu resolver de outras maneiras. E o mundo vegetal está aqui, lindo, maravilhoso, para nos auxiliar de muitas maneiras, desde a comida, chazinho, etc. E tantas maneiras da gente se curar antes de partir para o último, a última condição que a medicina nos fornece, muitas graças que é a cirurgia
e atendimentos graves, tratamentos graves, são importantíssimos também. Mas, é, então, assim, porque senão a população fica muito, muito, muito doente. Se continuar nesse ritmo, é a degradação. Até porque tá vindo tanta coisa, é, tá vindo tanta coisa no planeta. Vamos nos cuidar mais, conhecer. E aqui também comigo tem algumas dicas que vocês vão ter. Tá, paz, muita luz, muito amor para todos vocês. E até o próximo vídeo.